Prezados irmãos, paz seja convosco, mais uma ocasião para estudarmos a palavra de Deus que o Senhor nos concede. Temos seguido o roteiro de nossa escola bíblica dominical, falando sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Jesus em todos os tempos e também no nosso tempo. Na lição número 8, na sequência nossas meditações, nós falaremos sobre Paulo como o discipulador de vidas. Vidas que naturalmente, na sua grande maioria, ele também havia conquistado para Cristo Jesus naquele pioneirismo que já falamos em outro momento, quando então ele empreendeu as suas viagens missionárias pregando o Evangelho de Cristo Jesus, alcançando vidas para a glória de Deus, almas preciosas para o reino eterno de nosso Pai Celestial. Mas estas vidas, quando alcançadas, elas precisam depois de que alguém os discipule, os oriente mais precisamente como andar no caminho do Senhor. Porque uma coisa é ser salvo e outra coisa é permanecer salvo com a devida orientação nos procedimentos diários quanto àquilo que Deus deseja para as suas vidas. E Paulo é um exemplo, naturalmente, desta área também. Eu sei que em nossos dias há uma carência de que se ensine a palavra de Deus para os novos membros do corpo de Cristo. Já se disse que as igrejas pentecostais em geral realmente ganham muitas pessoas, mas também perdem muitas outras tantas, porquanto não há um discipulado sistemático, que é a conservação do resultado quando as vidas são ganhas para o Senhor Jesus. Daí a importância realmente de fazer um trabalho sério, efetivo, permanente de orientação pedagógica, doutrinária, teológica, também para as vidas que recém-nasceram em Cristo Jesus. É como o trabalho, então, do Apolo, que Paulo disse na aula que nós estudamos recentemente, a respeito da irrigação da plantinha. Paulo disse, eu plantei, mas Apolo regou. Deus deu o crescimento, evidentemente, mas que o Paulo veio depois regando a planta para dar sequência e fortalecê-la. Paulo, porém, em outros lugares, em outros momentos, demonstrou claramente ser realmente um discipulador também. Em Atos, no capítulo 15, versículos 40 e 41, nós lemos o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Esta última frase, confirmando as igrejas, retrata exatamente este pós-conversão, aquele momento em que os crentes em Jesus são confirmados pelo ensino da palavra de Deus, são fortalecidos ou orientados mais precisamente no caminho que devem andar, num conhecimento mais aprofundado e progressivo, para que tenham esta firmeza ou esta confirmação. Aleluia. Bom, o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na vida dessas pessoas. Paulo mesmo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, exortando, ou melhor, aconselhando, na verdade, porque exortar na Bíblia é aconselhar, aos crentes de Corinto, onde ele diz: sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. E a gente sabe que para imitar alguém nos tempos da Bíblia Sagrada, nos tempos antigos, era preciso estar presente e também para fazer discipulado, ensinar, orientar as pessoas, era preciso estar muito perto. Não havia algo como a nossa realidade de aulas ou ensino à distância. Tudo era feito presencialmente, não havia outra maneira de ensinar mesmo, a não ser alguns livros escritos, deixados, mas muito raramente. O fato é que, por exemplo, quando Jesus chamou os discípulos, os primeiros discípulos, ele os chamou para estarem com ele, estarem próximo dele, o que fizeram realmente e ficando com ele, então, pelo menos 3 anos e meio. Então, o que temos na Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos e irmãs, é que alguns assuntos na palavra de Deus, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, são deduções das realidades registradas por eventos, por situações
vivenciadas pelos apóstolos. Por exemplo, Paulo não é chamado de o discipulador. Ele, em Atos capítulo 13, ele está incluído entre aqueles que estavam na igreja de Antioquia e que eram mestres. É verdade, ele foi um grande ensinador. Lá no capítulo 13, então, está escrito, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, também. Doutores são mestres. Aí vem a relação destes doutores, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, o Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca, no caso Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então ele está incluído na relação dos doutores. Esses doutores nada tem a ver com medicina, e sim com a palavra de Deus, porque outras versões inclusive traduzem como mestres, e é isso exatamente o que eles faziam. Por dedução, então, amados, ele era realmente um grande ensinador. Era pregador? Era, mas muito mais ainda um ensinador. E a palavra discípulo, por exemplo, ela é derivada da mesma raiz, vamos dizer assim, da palavra disciplina. Logo, quem disciplina alguém está instruindo esse alguém na palavra de Deus ou nos ensinos sagrados para tornar esse alguém um discípulo. Então, repetindo, a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, seguidor e vem do vocábulo disciplina, diretamente do termo disciplina. Logo, então, o discipulador tem como finalidade ensinar, doutrinar, instruir e formar um discípulo. O discípulo, por sua vez, só é verdadeiro discípulo se esse tal realmente foi disciplinado ou for disciplinado. Os apóstolos do Senhor Jesus são ou foram chamados nos evangelhos, lá por exemplo em Mateus 11:1, de discípulos. E o Senhor Jesus não os chamou apenas para segui-lo, mas para mudar os hábitos da sua vida. Por consequência, o ensino de Jesus mudava hábito, que é um dos principais objetivos do ensino cristão de forma geral, da educação cristã de maneira séria, estruturada e sistemática, é mudar hábitos. Em Mateus 6:24, realmente está inserido esta realidade. Aquele que é discípulo de Cristo e que anda com ele, terá evidentemente a sua vida inteira modificada. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que Jesus diz no texto citado. Consequentemente, a vida de alguém que é discípulo de Cristo irá mudar. Então disse Jesus aos seus discípulos, a quem já era discípulo, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muda mesmo a vida daquele que quer ser seu discípulo. Glória a Deus. A verdade que liberta, de João 8:32, Jesus, quando disse essa realidade, ele falou num contexto também discipular, porque no versículos 30 e 31 de João 8, nós encontramos que um grupo de judeus ouviram a palavra de Cristo e creram nele. Então Jesus disse aos que creram nele, ou seja, aqueles que já haviam se tornado, haviam matriculado na escola de discípulo do Mestre Divino. Então Jesus proferiu a famosa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então o discípulo é aquele que está aprendendo de alguém, de um mestre ou de um discipulador. Aleluia. Graças a Deus por isso, meus amados. Alguns assuntos modernos, então, da doutrina cristã são deduzidos destes relatos sagrados. Por exemplo, a versão de Mateus sobre a conhecida grande comissão enfatiza exatamente o discipulado para todos os pecadores que aceitarem a Cristo como Salvador. Está registrado em Mateus, no capítulo 28, 18 a 20, esta realidade. Enquanto Marcos retrata ou fala e dá na sua versão da grande comissão a questão, enfatiza, aliás, a questão da pregação, Mateus enfatiza o discipulado verdadeiramente. Está claramente inserido aí no contexto. A incumbência do o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, para seus servos, os quais deveriam, antes de batizar, deveriam fazer discípulos de todas as nações. Literalmente o texto diz, ide, fazei discípulo de todas as nações.
Verso 19, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Percebeu? Antes mesmo de batizar, evidentemente, era preciso fazer desse alguém um discípulo. Não se batiza nações, e sim a discípulos. Faz-se discípulo, matricula-se o discípulo, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, na escola de discípulo, e então instrui-se. Verso 20, Jesus diz, ensine-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. A partir desse momento da conversão, aqueles novos crentes eram instruídos verdadeiramente na palavra de Deus, em todas as coisas que Cristo ensinou ou deixou instruído. De onde Paulo aprendeu a ser um discipulador, a gente já estudou em aula passada e sabemos que foi por revelação principalmente, mas alguém deve ter sim influenciado ele nos seus primeiros dias, alguém como Barnabé, como os próprios, antes ainda de Barnabé, os próprios discípulos de Damasco, onde foi a sua primeira experiência após conversão. Mas eu tenho para mim que o maior conteúdo de ensino foi dado-lhe por revelação do Senhor Jesus, como Paulo mesmo refere em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, onde ele diz que o evangelho que pregou para eles não recebeu de homem algum, mas sim pela revelação do Espírito Santo. Portanto, para ser um discipulador, é preciso primeiro ser disciplinado. Consequentemente, terá autoridade para ensinar. Paulo jamais ensinaria uma coisa que não vivia ou que não recebeu do Senhor nosso Deus. Aí você vai encontrar nas narrativas de Atos, especialmente, Paulo mencionando o fato de que ele passou 3 anos, por exemplo, em Éfeso, mas fazendo o quê? Evidentemente que pregando a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que por ele toda a região da Ásia Menor ouviu a palavra de Deus, mas também, meus amados, nós entendemos, deduzimos claramente que ele passou esse tempo todo também instruindo, ensinando a palavra de Deus. É o que nós podemos ver, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 31, por exemplo, onde ele aconselha os irmãos. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém. Então, 3 anos ele passou naquela cidade, em Éfeso no caso, instruindo, alertando, aconselhando, ajudando aqueles irmãos. Consequentemente, nós entendemos que ele estava fazendo o seu trabalho de discipulado ali naquele local. Em Atos 18 e versículo 11, temos uma outra informação importantíssima sobre a permanência dele agora em Corinto. Por exemplo, 18:11, que diz, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Percebam, não apenas pregando a mensagem para o pecador, que Jesus Cristo é o Salvador, que é o Messias, mandado por Deus para salvá-los do pecado e levá-los para o céu, mas instruindo-os como ser realmente um discípulo de Cristo Jesus. O Atos capítulo 15 que nós lemos, lá no versículos 40 e 41, quando ele empreendeu a sua segunda viagem missionária, uma das justificativas para fazê-lo estava inserido no fato, estava contido no fato de que ele queria passar pelos lugares onde já havia evangelizado, confirmando efetivamente os irmãos. Foi o que ele propôs para o Barnabé, por exemplo, quando sugeriu aquela viagem missionária. Verso 36 do capítulo 15 diz assim, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Nós já anunciamos para eles, eles já creram, já se tornaram irmãos, já são crentes, mas precisam ser confirmados ou ainda discipulados. Vamos ver como eles estão. A partir do verso 37, a gente encontra aqui uma desavença que não foi muito pequena entre ele e o Barnabé e, consequentemente, houve uma separação, uma cisão. Paulo, como diz o verso 30, escolheu Silas e o Barnabé
então viajou com João Marcos para outro lugar, mas evidentemente ambos, as duas equipes agora, fazendo o trabalho do Senhor. Paulo especialmente como discipulador, ensinador da palavra de Deus. Então, ao tomar a decisão de empreender a segunda viagem missionária, Paulo, após uma desavença com Barnabé a respeito de João Marcos, partiu para as regiões da Síria, Cilícia e outras localidades, como nós lemos aqui nos versos 40 e 45. E no verso 36 está a intenção de confirmar ou de manutenção, que é exatamente o discipulado, para que o novo crente, para que a nova igreja, o novo grupo, a nova comunidade de fé tenha sustentabilidade, seja fortalecida, é preciso comunicar-lhe os ensinos preciosos da palavra de Deus. Aleluia. Voltando então ao texto, diz, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para ver como que estes irmãos estão indo na sua fé. Quando a igreja base de suas ações missionárias os despediu, a igreja lá de Antioquia, o relato sagrado nos diz que eles foram por todas as regiões fortalecendo as igrejas. Evidentemente que isso é uma referência ao discipulado ou ensino sistemático da palavra de Deus, conforme a proposição, aliás, o mandamento de Jesus em Mateus 28, 20, como vimos aqui, acabamos de ler agora há pouco, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Toda aquela jornada de Paulo, então, meus amados, foi exatamente para confirmar, ensinar, aleluia, os preceitos mais a miúde, com mais detalhes. Vamos nos lembrar que não havia tantos livros quanto hoje, nem versões da Bíblia. Então as pessoas realmente caminhavam, andavam distâncias longas para aprender de forma presencial a palavra de Deus, como se proceder no dia a dia, como ser um servo de Cristo, um discípulo. E você encontra que, por exemplo, em Éfeso, quando ele de lá saiu, ele deixou uma igreja totalmente estruturada, com obreiros, com presbíteros consagrados, cuidando, dando sequência à obra do Senhor. Significa que ele realmente foi um discipulador. Há um texto interessante, por exemplo, em segunda carta que Paulo mandou a Timóteo, lá no capítulo 2 e versículo 2 também, onde nós lemos o seguinte, verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Aleluia. Aqui nós vemos o que alguns chamam de o programa do discipulado. Aquilo, Timóteo, que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu como discípulo meu, que esteve perto de mim, transmita a homens fiéis que, por sua vez, também sejam idôneos para ensinarem outros, ou seja, Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos para também ensinarem outros. Isto é a multiplicação, é a obra discipular da Igreja de Cristo Jesus, crescendo, mas também discipulando as pessoas. Sobre as comunidades de discípulos que havia na cidade de Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, lemos que havia uma preocupação do apóstolo em discipular. Está lá escrito em Atos capítulo 14, 21 e 22, o seguinte, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, ou seja, pregado o evangelho no sentido evangelístico do termo, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, aleluia, é exatamente isso, tá, que você ouviu, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ou seja, a salvação final, eternal, aleluia. Então aqui está uma preocupação dele com as igrejas de Listra, Icônio, Antioquia, com o discipulado, fortalecimento que é o trabalho pós-conversão, a base que o discípulo recebe para estar mais preparado. Há registros de que o apóstolo ficou por 3 anos, então, repetindo, em Éfeso, pregando o evangelho, ensinando, discursando lá para os anciãos de Mileto, no retorno da sua segunda viagem missionária, ele os lembra de sua conduta exemplar em Atos capítulo 20, onde lemos o seguinte, vocês sabem como me conduzi aqui na Ásia, do verso 18 ao 20, na verdade lá, certo? E nunca vos deixei de comunicar tudo que é proveitoso, ou todo o conselho de Deus. Quando ele diz todo o conselho de Deus, ele está falando todo o ensino, todo o conteúdo da palavra de Deus que vai te dar sustentabilidade para continuar vivendo a realidade
realidade cristã. Repetindo, discipulado é o que mantém o resultado alcançado pelo evangelista, por aquele que pregou, por aquele que ganhou as pessoas para Cristo Jesus. E a igreja precisa se preocupar, evidentemente, em efetivar o discipulado, tanto para aquele que recém chegou, quanto aquele que já está há algum tempo na igreja. O discipulado deve ser, na verdade, permanente. A sua preocupação era que aqueles discípulos tivessem estrutura espiritual e doutrinária suficiente para enfrentar, resistir aos assédios dos heréticos, dos ensinadores itinerantes que passavam por lá, ou ambulantes, que passavam por todas aquelas regiões. Eles precisavam estar fortes para poder resistir. Como é que se fica forte nas coisas de Deus? Sendo instruído, sendo bem discipulado, uma base sólida sobre a qual construir uma vida cristã sadia. Em Atos 20, 30 e 31 está escrito: e até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, ou seja, os heréticos, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrem-se que durante 3 anos, noite e dia, isso significa intensidade, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Aleluia. A intensidade de sua dedicação ao preparo, ao discipulado daqueles irmãos, fica patente na frase que nós lemos agora, né? 3 anos, noite e dia, eu os admoestei com lágrimas. Aleluia. Com lágrimas. Paulo realmente tinha um apego fortíssimo àquelas pessoas com quem ele trabalhava, ganhou para Cristo e agora os está discipulando. Em Corinto, então, 18 meses, naturalmente, também ensinando as doutrinas da fé cristã, além de pregar uma mensagem evangelística aos pecadores. É o que lemos lá em Atos 18, 11, que já fizemos menção. Embora não tenhamos uma palavra diretiva específica de Paulo sobre a sua preocupação com o discipulado, né, dizendo que isso de forma clara, é fácil perceber por estes contextos todos e os seus escritos, a história, os eventos que Lucas registra, por onde ele passou, que a preocupação dele era fortíssima, era grande, havia um apego dele na relação do discipulado. E o 2 Timóteo 2, que nós lemos, comprova isto também. Etimologicamente, para lembrar, amados, a palavra disciplina se origina a partir aliás, o termo discípulo origina da mesma raiz da palavra disciplina. Portanto, disciplinar alguém é fazer de alguém um discípulo. Por conta disso, né, podemos dizer claramente que quando estou discipulando alguém, ou melhor, disciplinando alguém, estou tentando fazer desse alguém um discípulo. Há uma relação íntima, portanto, entre disciplina e discípulo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que esta lição realmente nos abra os olhos ainda mais para a realidade do discipulado em nossa própria vida, que sejamos melhores discípulos, mas também como discipuladores, como Paulo o foi, tá? Ele era um discípulo de Cristo, portanto ele disse, sejam meus imitadores, porque eu já estou imitando a Cristo. Eu sou um discípulo dele, eu dou exemplo, eu sou esta carta lida, vocês podem olhar para mim, sigam as minhas pisadas, ou meu exemplo. Era o que corajosamente ele dizia, não só aos Coríntios, mas a várias outras igrejas, ele falou exatamente isso. Um discipulado bíblico, consistente, sadio, para que os crentes realmente cresçam fortes na graça, como ele vai dizer nesse texto de 2 Timóteo, também capítulo 2 e verso 1. O discipulado é uma missão integral, que abrange tanto o espírito quanto a alma e o corpo também. Então, fazer discípulo é instruir o novo crente de uma forma integral para que ele seja efetivamente alguém que adora a Deus em espírito e verdade, mas que vive esta realidade no mundo como uma carta lida, como um testemunho público, influenciando outros e quem sabe até sendo, na sequência da sua vida ministerial ou vida cristã, também um discipulador. O discipulado com pessoas de outras culturas ou de outros lugares e etc. É preciso, então, todo este cuidado, consequentemente levando em conta o respeito mútuo, evidentemente, mas nunca desprezando o ensino sólido, diretivo da palavra de Deus, ensinos
sério da palavra do Senhor. Porque a igreja foi, no caso da igreja primitiva, expandindo-se por outras culturas e foi necessário instruir com mais precisão sobre o caminho do Senhor. Mesmo aqui em Atos 15 você vai encontrar Paulo ensinando lá na igreja de Antioquia e encontrando alguns judaizantes que ensinavam a salvação, além de estar centrada em Cristo, não estava totalmente, aliás, centrada em Cristo, mas também nos rituais judaicos. E ele não concordou com isso, discutiu com eles, combateu aquilo tudo, ao ponto de, inclusive, a igreja de Antioquia encarregá-los de irem a Jerusalém discutir o assunto com os apóstolos Pedro, Tiago, João e os demais que estavam lá em Jerusalém, criando ou formando o primeiro concílio para tratar das questões doutrinárias, de onde saiu uma carta circular doutrinal que era distribuída por onde eles passavam nas viagens missionárias. E isso, cuidado, evidentemente, com o discipulado, com o ensino correto, cumprindo o que o Senhor Jesus, na grande comissão dada por Mateus, nos dá. Repetindo, onde ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repetindo, amados, não é para sair batizando nações, é para ir e fazer discípulo das nações e depois batizar. Deus em Cristo nos abençoe grandemente, que a igreja deste século, tão confuso, tão carente de ensino sólido da palavra de Deus, realmente aprofunde-se nesta realidade e viva realmente esta função sadia de discipular, de instruir os novos crentes com fidelidade, com interesse sempre renovado e com profundidade também. Em Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos capacite cada dia a fazermos isto. Não sermos somente discípulos, mas discipuladores como Paulo foi. Em nome do Senhor. Amém.